A pressão que uma pessoa coloca sobre um objeto que está utilizando para desenhar, seja um lápis, giz de cera, ou enfim, qualquer objeto que ela esteja utilizando para desenhar, é uma variável que precisa ser considerada quando estamos falando de análise gráfica dos desenhos. A pressão que uma pessoa coloca sobre um objeto que está utilizando para desenhar, seja um lápis, giz de cera, ou enfim, qualquer objeto que ela esteja utilizando para desenhar, é uma variável que precisa ser considerada quando estamos falando de análise gráfica dos desenhos. Seja uma pressão mais leve, sutil ou uma pressão mais forte, mais grosseira, todas elas representam traços sutis da personalidade de uma pessoa. E identificando cada um desses tipos de traçados e pressões, é que vamos conseguir extrair a linguagem gráfica dos desenhos. Então, a pressão é uma variável que não podemos deixar de falar. E por isso eu preparei para vocês alguns dos principais significados contidos na pressão ao desenhar. Vamos começar com os traços fortes. Normalmente, pessoas que fazem desenhos utilizando traços muito fortes são pessoas que se expressam com mais intensidade. São pessoas mais expansivas, que têm um ímpeto maior, ou seja, a intensidade é uma característica muito marcante dessa personalidade. Normalmente, o sentimento que está sendo expressado através do desenho está relacionado à raiva, à frustração, à hostilidade, que é muito característico de desenhos com traço muito forte. O exemplo que podemos ver da utilização de traços fortes como linguagem gráfica dos desenhos é se observar uma criança desenhando desenhos simples, como por exemplo uma casa, uma árvore, um animal. Esse desenho deveria ser um desenho muito sutil, muito fácil de ser externalizado por aquela criança. Porém, ela desenha com uma intensidade muito grande, colocando muita força no lápis, fazendo com que os traços sejam muito bem delimitados, muito visíveis, sugerindo uma tentativa de canalizar sentimentos que possivelmente são reprimidos. De forma contrária aos traços fortes, os traços leves, suaves, indicam delicadeza e sensibilidade. Traços mais sutis, mais leves, mais finos, tendem a demonstrar aspectos de uma personalidade mais inibida, mais introvertida, mais tímida, de uma pessoa que não quer chamar muita atenção, não quer comunicar com quem está observando aquele desenho a ideia de me note, me perceba. Pelo contrário, essa pessoa ela quer passar desapercebida. Linhas extremamente fracas que em determinadas partes dos desenhos chegam a desaparecer podem indicar uma personalidade frágil, uma personalidade anulada, de uma pessoa que tem uma baixa autoestima, e é um sinal de alerta para tentarmos buscar conhecer um pouco mais esse sujeito, talvez até providenciar algum tipo de suporte para esse indivíduo. Um terceiro e último aspecto da pressão e dos traços que eu gostaria de apresentar para vocês são aqueles traços repetidos ou reforçados, ou seja, quando uma pessoa ela passa o lápis ou o instrumento que ela estiver utilizando para desenhar várias vezes sobre a mesma superfície, para sinalizar o mesmo objeto ou o mesmo traço. Isso indica uma insegurança, uma necessidade de afirmação daquilo que está sendo projetado. É muito comum a gente observar essa característica do traço em desenhos de pessoas que possuem um elemento estrutural de sua personalidade frágil. Deixa eu dar um exemplo para vocês do que seria isso. Imagine uma criança que tem uma representação da figura paterna de forma frágil. Às vezes esse pai se divorciou da mãe dessa criança e a partir daquele momento esse pai se faz pouco presente na vida daquela criança. Aquela criança, nos desenhos dela, ela vai reafirmar esse elemento que é frágil, mostrando através do desenho esses traços sobressalentes, como se ela passasse o lápis sobre aquela pessoa que representa o pai várias vezes, a forma de validar, de reafirmar a existência daquele elemento em sua vida. Um outro exemplo prático que a gente pode facilmente perceber todas essas informações sobre o traço e a pressão que eu trouxe para vocês é o transtorno mental bipolar. Na bipolaridade, o indivíduo que tem esse diagnóstico, ele oscila entre a mania e a depressão. Ou seja, vai existir um momento em que esse indivíduo vai estar extremamente eufórico, empolgado, feliz, satisfeito, com energia lá em cima, e um outro momento em que esse indivíduo vai estar desestimulado, triste, deprimido e com energia lá embaixo. Quando a gente pede para que esse indivíduo que tem essa condição diagnosticada, devidamente diagnosticada, para realizar um desenho, você vai perceber, se ele estiver num episódio de mania, que os traços desse indivíduo vão ser traços fortes,
traços que representam essa hostilidade, essa energia, esse ímpeto, essa pulsão de vida. Quando esse indivíduo ele está no episódio depressivo, os traços dele vão ser mais sutis, mais leves, mais apagados, representando essa queda na autoestima, essa baixa tensão, essa necessidade de ficar mais introspectivo, essa necessidade de ficar com um humor mais melancólico e deprimido. Ou seja, mostrando essa oscilação. Pessoal, eu preciso parar o vídeo aqui rapidinho e dar uma dica para você que está interessado no assunto. Nós da Ascendendo Saber preparamos a Semana da Análise e Interpretação de Desenhos. Essa semana será um evento online, totalmente gratuito, destinado a pessoas como você, que quer aprimorar e refinar seu conhecimento sobre análise e interpretação de desenhos. Não perca essa oportunidade de aprender tudo o que você precisa saber sobre análise e interpretação de desenhos. Faça sua inscrição no link abaixo e garanta sua vaga agora. Não se esqueça também de deixar sua curtida, de deixar seu comentário e se inscrever no canal. Isso nos ajuda muito e nos incentiva a continuar produzindo material para vocês, tá bom? Forte abraço, fique com Deus!